boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Opa, o senhor fala comigo assim, me emociona. O senhor falou desse calendário aqui, quase chorei. Gente, eu queria começar parabenizando as mulheres, né? Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. E sem vocês a gente não poderia estar aqui. Vocês, já dentro da nossa lição, vocês aceitaram essa missão de permitir que a gente venha aqui ter uma melhora espiritual, né? Progredir como ser humano e como espírito também. Então, muito obrigado a vocês, mulheres, em especial a minha mamãe, né? Essa oportunidade que ela me deu de estar aqui aprendendo a ser melhor, tá nessa escola de ser melhor. E hoje a gente tem uma lição que calha, né? Cai juntinho, que é honrar pai e mãe. Está no capítulo 14, segundo o Espiritismo, que eu não coloquei segundo o Espiritismo, porque logo no primeiro item que a gente vai estudar, Kardec e os Espíritos fazem uma espécie de uma pegadinha. Eles começam de um jeito que eu pelo menos tive que quebrar a cabeça lá para poder entender o que ele queria passar. Então, já de começo eu pensei assim, piedade, o tema piedade filial. O que é piedade? Eu achava que era ter pena. Fiquei lá pensando assim, como eu posso ter pena da minha mãe? Quando eu comecei a estudar assim, fiquei pena da minha mãe, pena... E aí fui buscar, né, para saber o que é piedade. É um sentimento de compaixão e empatia pelo sofrimento dos outros. Que aqui no Espiritismo a gente põe em prática com a caridade. Aqui a gente atua. Lá, só nesse sentimento de compaixão, a gente fica naquela dúvida de vou fazer, não vou fazer. Tem aquela vontade, mas não executa. Aqui não. Principalmente aqui no cantinho. Aqui o pessoal bota para quebrar. Então, vamos lá. Então, ó, no primeiro e o segundo item, vem uma espécie de pegadinha. Ele diz assim, ó, sabeis os mandamentos? E nos diz, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis agravo a ninguém. E deixa por final, honrai pai e mãe. Então, isso tem um sentido. Ele pega e coloca, sabemos que são 10 mandamentos. Ele tira os 4 que tem aquela direção a Deus, deixa pra gente aí 5 regras que a gente precisa seguir. E deixa por último, honrai vosso pai e vossa mãe. Quem honra o vosso pai e vossa mãe, já segue isso aqui. Já segue essas regras. A gente sabe que se a gente quer honrar nosso pai e nossa mãe, a gente não deve fazer coisas que não é correta. Matar, roubar, ou coisa assim. E isso está tudo lá nos mandamentos, naqueles 10 mandamentos, aquele primeiro conceito de lei que a gente tem. Então, ó, ele vem dizendo os 5 últimos mandamentos que ordenam não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar, regulam diretamente a forma como nos relacionamos com os outros. Então, essas são regras de conduta para a gente viver de bem um com o outro. Regra de conduta e justiça. Nesse contexto, o mandamento honra teu pai e tua mãe, que geralmente no decálogo, lá nos 10 mandamentos, normalmente está no meio. Mas aqui, ele estrategicamente botou no final, cumpre o papel fundamental. É a base da ordem familiar. Ó, honrar os pais é considerado um alicerce da família, que é a célula básica da sociedade. Se a gente honra nosso pai e nossa mãe, a gente está preparado para obedecer patrão, para conviver socialmente lá fora. A gente aprendeu a lição dentro de casa e agora já tem uma noção boa do que é o certo para conviver com outras pessoas. Sabe como? Então, e no segundo item, ele faz uma ressignificação.
Porque antigamente, lá nos Hebreus, lá atrás, Velho Testamento, Deus faz uma promessa a eles, promessa da terra prometida. E depois vem Jesus. Jesus já diz que o reino dele não é da terra, do céu. Esse aqui não é... ele muda a forma de falar. Então, a explicação bem assim, ó, Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque ele promete como recompensa a vida na terra. Porque ele promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. A explicação se encontra nessas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, que é os 10 mandamentos, lhe altera o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos que nos reportar às situações e às ideias dos hebreus. Voltar lá atrás, que eles eram focados, a ideia deles, uma ideia atrasada ainda, não era como nós agora estamos um pouquinho adiantado nessas visões espirituais, a gente agora já entende que existe espiritualidade, essa coisa toda, e eles não. A coisa deles era material. Essa ideia muda de terra para celeste. Eles ainda não sabiam da vida futura, não eles indo além da visão corpórea, material. Tinha, pois, de ser impressionado mais pelo que vinham do que pelo que não vinham. Fala de Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao seu alcance e como se dirigisse crianças. Põe em perspectiva os que pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhe dará é a terra da promissão. Então é isso. Eles ainda estavam no deserto, materialista, aquela toda. Para eles poderem continuar seguindo as leis, seguindo os mandamentos, se relacionando de uma forma melhor, Deus prometeu essa terra aí, porque eles eram materialistas. Tá. O objetivo das suas aspirações nada mais desejavam do que isso. Deus diz que viverão nela longo tempo, e isto é, que a possuirão por longo tempo, se observassem os mandamentos. Então, aí já completei. Mas ao verificar-se o advento de Jesus, e aí quando vem Jesus com um novo ensinamento, um ensinamento espiritual, o povo já estava mais preparado, já não era mais tão ignorante, essa ideia vai mudar. Já eles tinham mais desenvolvidas suas ideias, chegada a ocasião de receber a alimentação menos grosseira. Um ensinamento mais aberto, um ensinamento mais para... Quem acreditaria antigamente em espírito? Ninguém. Então, a partir daí, Jesus, sabiamente, já entendia que eles estavam mais preparados para isso, e aí começou a dar esses ensinamentos espirituais. O mesmo Jesus os iniciava na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo lá, e não na terra é que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Estas palavras, a terra prometida deles deve ser material, transformando-se numa pátria celeste. Que, no fundo, quer dizer o seguinte: a gente, procurando seguir as regras de Deus, as regras, os ensinamentos de Jesus, a gente já está ligado a Ele. Já estamos em busca de uma pátria celeste. E aí a gente realmente entra no nosso tema, que é piedade filial.
O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral da caridade e do amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por esta forma, que o amor se deve juntar ao respeito, às atenções, à submissão, à condescendência, o que envolve obrigação de cumprir para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena, relativamente ao próximo, em geral. Então, gente, a piedade filial, ela vem dizer pra gente, essa lição, ela quer dizer pra gente que uma pessoa que amou a gente, recebeu a gente, deu tudo pra gente, ainda hoje, né? Tem minha mãe, 74 anos, eu vejo que ela é capaz de loucuras por mim e por meus irmãos. Falar da minha mãe também é complicado. O que eles pedem? O que eles merecem? Vamos pensar assim, o que eles merecem? O que a piedade filial vem dizer pra gente, que a gente precisa reconhecer esse carinho, essa atenção, à medida que essas pessoas vão ficando mais maduras, vão ficando idosas e até chegar ao ponto de voltarem, quem sabe, a ser crianças. E aí a gente que é filho vai ter uma nova função, que eu vou dizer assim, vamos ser pais ou mães dos nossos pais e das nossas mães. Inverter o papel. E a gente tem que ter sabedoria para lidar com isso. Aqui a gente está aprendendo que a gente não deve, nesse momento, abandonar nossos pais ou deixar, dando só material e deixar eles lá no cantinho. O que ele precisa? Comida, alimentação, roupa. Não, eles precisam de um pouquinho do nosso tempo também. Que, por vezes, é muito mais que uma questão material. A gente aqui que é pai, a maior parte aqui é pai, é mãe, né? A gente tem certeza que a gente fica feliz quando o nosso filho vai lá desfrutar com a gente de um joguinho de dominó. Tá lá aquela brincadeira e a gente, pra gente é uma coisa maravilhosa. E assim, certeza é a questão dos nossos pais. Eles, na verdade, o que eles querem é a nossa atenção. Um pouquinho do nosso tempo nesse mundo corrido, mundo que muitas vezes é de valores. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e mãe. Isso não serve só para pai e mãe biológico. Isso serve para qualquer pessoa que acolhe a gente em um determinado momento. Eu ia falar isso mais adiante, mas meu pai, vou falar do meu pai aqui. Eu tenho 11 irmãos. 11 irmãos. Somos 4 da minha mãe, comigo 4. 2 eu conheço. E uma menina, há algum tempo atrás, ela apareceu lá e queria nos conhecer. Então, como que eu vou colocar essa Gente, na outra parte eu falo sobre essa questão. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai ou mãe, e quanto menos obrigatório para eles, o devotamento de Deus pune sempre com rigor toda ação que viola esse mandamento. Então, Deus, de verdade, na minha opinião, não pune ninguém. Quem se pune somos nós. Se nós fazemos, não é o certo, pode ter certeza, se é um ensinamento errado para o filho, provavelmente vai repetir
essa coisa com a gente age mal com nossos pais e isso vai vir já de piloto automático para a gente. Sobretudo, para com os pais sem recurso, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Vai ter, claro, ajuda financeira, mas eu acredito mais numa ajuda mais corpo a corpo, mas estou aqui, estou ali com meu pai, com a minha mãe, ou seja, com essas pessoas que sempre foram pai e sempre foram mãe para a gente. Honrar seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, mas também assisti-los na necessidade de proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Então, alguns pais, é certo, desfrutam de seus deveres para com os filhos, o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não seus filhos. Então, voltando aqui, no meu caso, 11 irmãos, conheço um pouco eles, meu pai fez a escolha, mas não cabe a mim dizer, culpar ele por alguma coisa. Que, por outro lado, talvez eu até merecesse isso, havia uma porta de vários outros pais que me deram uma lição de cada um uma da sua forma diferente de conduta, de como é certo. Conheci muita gente, graças a Deus, me abraçou com os meus problemas, que alguns aqui já sabem, estavam lá. Alguns eram meus amigos, já senhores, né? Viraram meus pais, acabaram virando amigos da minha mãe, da minha irmã, e passaram a frequentar lá a casa da minha mãe. Família, virou família. Os caras me adoram. Dona Graça, esse rapaz agora é meu filho aí. Tem um amigaço que serviu comigo, que o cara me protegia direto lá dentro. Assim, me abraçou, me chamava de filho. Então foi uma chance que eu provavelmente estava lá alinhavado isso, que meu pai está escrito, talvez, que ele sairia dali do campo e entraria lá uma opção de pai reserva para me ensinar como é realmente a regra da coisa. E graças a Deus. É isso, por aí mesmo. Não compete a esses censurá-los, porque talvez hajam merecido que eles fossem os quais se mostram. Então, talvez eu merecesse isso mesmo. E outra coisa também, que a gente, que é pai, que é mãe, às vezes a gente erra tentando acertar, erra porque se omitiu e erra porque quer acertar demais, fica ensinando errado para o filho. A gente erra o tempo todo. Então como é que a gente vai questionar uma outra pessoa assim? Se a gente, como pai, não tem muito manual. O manual que a gente está aprendendo é de boa conduta, bom ensinamento, mas na vivência, às vezes, quer fugir do manual. E a gente fica lá, trabalhando para manter no manual. Se a lei da caridade manda que se pague o mal com o bem, seja indulgente para com as imperfeições do outro, se não diga mal ao próximo, se lhe esqueça e perdoa os agravos. Se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser as obrigações, em se tratando de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernente ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável, tudo que aquilo foge da regra de Deus, falar mal e tudo mais, blá blá blá, ao próximo, com relação aos estranhos, ainda é mais censurável e se torna relativamente aos pais. E que o que talvez fosse uma simples falta, o que eu errasse falando mal de um outro, seria só uma falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Eu ainda estou sendo ingrato com meu pai, ou com minha mãe, ou com quem está ali
Às vezes a gente precisa tomar um puxão de orelha mesmo e a gente não quer aceitar. Agora eu sou um homem, não aceito, e aí parto até para ingratidão, esse tipo de coisa. Por favor. Então, eu botei aqui, ó. Esse tema aqui é só para a gente entender que agora temos as explicações de alguns problemas familiares, que o Espiritismo, que aqui nessa escola aqui, explica isso para a gente, que a gente, por vezes, não entendia. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas as dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista, que vamos considerar para ali analisar as causas e os efeitos. Também, nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração. Ele esclarece para a gente. Ele agora traz aí uma solução para uma porção de coisas que a gente não imaginava. Não, achava que era só problema dali e tal. Não, às vezes não é problema daquele momento. É um problema já de outro tempo que esse ser veio resgatar com a gente, ou a gente com eles. Tem um acerto para que nós dois caminhemos aí num caminho evolutivo, um caminho melhor, um caminho de melhora pessoal. A tal da reforma íntima, né? E aí tem lá, no texto, não escorraceis, pois a criancinha que repele a sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim. E aqui a avó lá deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido. Aí já tem uma explicação aí, que em outro tempo alguém já houve uma picuinha, já houve um desentendimento, já houve um relacionamento conturbado entre eles. Que um outro veio para perdoar ou para expiar, um ou outro. E aí dá uma dica pra gente. Mães, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei convosco mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Ele aqui coloca mãe. Olha lá, mães, tá? Aquela chamada. Por que mães? Porque mãe é a primeira pessoa, o primeiro ser que vai passar todo aquele amor, todo aquele carinho, aquele mimo, né? Minha mãe, eu nasci, minha tia dizia assim, feio, minha mãe, ele é tão lindo. Mas é um sapo, acha o filho bonito e horrível, né? A gente pode ser o mais feio possível. Nossa mamãe vai sempre dizer que a gente é lindo, maravilhoso, inteligente, ele é esperto, não quer saber de mais nada. Então ele chama as mães aqui, e dá aquela chamada, porque é a mamãe que vai dar os primeiros ensinamentos, de uma forma geral, do amor para esse novo ser que está aí. Fazei-vos por merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém, desenvolve esses princípios e por uma culposa fraqueza ou por um descuido, mais tarde o vosso coração o cerado pela ingratidão dos vossos filhos. Será que será para vós já nesta vida um começo de expiação? Assim, no meu entendimento, o que eu vi aí
A mãe, também o pai sim. Por vezes vê aquele filho manhoso, no sentido de egocêntrico, ele só quer para ele, só interessa a ele. E não vai lá não, filho, não é assim. Ensinar a compartilhar, ensinar a dividir. Esses conceitozinhos vai deixando, não quer, ainda mais hoje em dia, na nossa atual realidade, essa atual do celular, muitas vezes fica lá o filho lá no canto dele, a mãe prefere dar um celular, o pai também prefere dar um celular para ele ficar lá no canto, lá sossegado e não perturbar ninguém. E aí nisso, o cara vai ter um aprendizado dele do celular, daquele convívio que ele está lá com essa galera aqui. Aí a galera, não, vai, larga o celular, não, deixa tua mãe para lá, deixa teu pai para lá, bebê, e o cara fica só se alimentando dessas ideias que não são legais para viver. E no final, a gente, assim, caraca, o cara vira um grosseiro, vira um ignorante, vira um egocêntrico, o mundo é dele ali. Eu conheço gente que chora se tirar a internet. E não para na internet. Então vamos fazer o seguinte, você volta lá em Piedade Filial, não vou falar sobre isso aqui, porque o que eu queria falar, gente, especialmente mesmo, sobre a Piedade Filial, é que nossos pais, que é o tema principal, os nossos pais, né, o que eles querem? Um pouquinho de atenção, estar mais perto dele. E a gente tem que conseguir esse tempo de alguma forma, porque daqui a pouco partiu esse tempo, prazo de validade de corpo de cada um. Pode ser o novinho lá, que a gente entende que é novinho, mas pode ser aquele ente querido que a gente ama. Então eu queria trazer uma reflexão que fala sobre o tempo, que ela começa mais ou menos assim. Imagina que a gente tem uma conta no banco com R$ 86.400, que precisa ser usado hoje, porque amanhã vai ser depositado de novo, R$ 86.400. Todos nós aqui temos essa conta. Essa conta se chama tempo. A gente precisa saber usar esse tempo. Vocês querem saber o valor do tempo? Pergunte a um aluno que perdeu o ano. Quanto vale isso? Uma mulher que teve um filho prematuro. Um mês. Uma semana. Pergunte a eles aqui, que vivem fazendo uma programação semanal, que tem que estar tudo certinho. Um dia. Pergunte àqueles que fazem aqueles trabalhos forçados, como o pessoal da Colurb, qual o valor desse dia, o valor desse tempo dele? 1 hora. Qual o valor de 1 hora? Perguntemos aos apaixonados que não veem a hora de se encontrar. Eles ficam lá. De 1 minuto, aquele que perdeu um avião. De 1 segundo, aquele que evitou um acidente de trânsito. De 1 milésimo de segundo, aquele atleta que perdeu a medalha de ouro, chegou em 2º lugar, ganhou uma medalha de prata. Por isso, gente, não desperdice o nosso tempo, não desperdicemos o nosso tempo, porque é com eles que a gente vai compartilhar com quem a gente mais ama. Nossos filhos, nossos esposos, nossas esposas, nossos pais, a gente não pode desperdiçar. Nossos amores, nossos amigos. Quantos abraços eu deixei de dar? Quantos abraços? E quantos eu te amo? Eu também deixei de dar por não saber administrar meu tempo. O passado passou. O futuro mistério. O presente uma dádiva. Por isso que se chama presente, um presente de Deus. Muito obrigado. Graças a Deus.